Estamos de volta com Conexão Popular, hoje falando sobre o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, com o Dr. Jaime Rodrigues, que é Procurador-Geral do município de Taubaté. Dr. Jaime, a gente falou um pouquinho da ouvidoria, mas hoje, como que o senhor descreveria o trabalho da ouvidoria e como que a prefeitura, como que o município tem absorvido essas informações, essas demandas que a ouvidoria tem recebido? Então, como eu disse, hoje a ouvidoria já existe no município há mais de um ano. Ela funciona tanto com reclamação física, ela existe uma sede que funciona ali no prédio da rodoviária e um link também no site da prefeitura onde podem ser feitas as reclamações. Ao receber essas reclamações, a ouvidoria apura, vê de que setor se trata e encaminha esse setor para que ele possa averiguar dentro do setor aquela respectiva reclamação e, apurando isso, devolver a informação para o usuário do serviço público. O que a gente tem visto é que tem surtido algum efeito, sim, porque essas respostas essa devolutiva para o usuário é feita. Inclusive, na área da saúde, há uma ouvidoria própria da saúde, tendo visto o tamanho que é a máquina da saúde, né? E o número de reclamações acaba sendo maior. Então, existe uma ouvidoria própria da saúde que também atua nesse sentido. A saúde é campeã de reclamação. É seguido por quais pastas? Olha, eu acredito que pelo número de usuários, talvez seja a saúde como um primeiro momento e talvez a educação num segundo, pelo número de usuários que se utiliza. Então, se a gente for colocar proporcionalmente, onde mais se usa é onde mais se reclama, né? Então, as demais secretarias acabam sendo secretarias meio, porque essas são onde o cidadão vê a utilização no fim, né? Ele usa finalmente os serviços prestados por essa secretaria. Nas outras, acaba sendo um desdobramento de outras atividades. Então, como a utilização maior é nessas, as reclamações acabam sendo diretamente maior nessas. Doutor, eu queria que o senhor falasse sobre a diferença jurídica da relação de consumo entre o privado e o público. Como que o senhor acha que vai funcionar essa lei com essa relação de consumo de um serviço público que ela não é muito bem regulamentada, o que o usuário pode, o que não pode, porque tem uma questão orçamentária, além da administração, sim, que envolve vários outros fatores. Para traçar um paralelo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, lá a gente tem uma prestação de o consumidor ele teve uma prestação de serviço, a adquisição de um bem, né? Tendo uma empresa como destinatário, aliás, como fornecedor desse bem ou serviço. Ali a gente envolve eminentemente relação particular. Ela pode acontecer com o serviço público? Sim, desde que seja um particular prestador de serviço público. O novo Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, ele veio para tratar exatamente a relação do particular com a administração pública. Essa prestação de serviços que antes não era acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a administração pública propriamente dita, agora vai ser acobertada por esse código. Então, a reclamação que eventualmente surja desse usuário é em relação ao serviço público propriamente dito. Porque antes o que acontecia? Se eventualmente ele ia num posto de saúde e era mal atendido, ou se ele não recebia um atendimento satisfatório em qualquer repartição pública, ele não tinha muito a quem reclamar, e eu digo isso lá atrás, antes de existência de ouvidoria, antes de existência, ele fazia uma reclamação, eles bravejavam ali, mas não existia, se ele não teve nenhum prejuízo direto. Porque se ele teve algum tipo de prejuízo direto, ele ia buscar nas vias judiciais algum tipo de indenização pelo dano material ou moral que ele teve. Agora nós estamos falando simplesmente da prestação de serviço que não foi satisfatoriamente prestada, né? Ou se ele esteve num posto de saúde e faltou alguma coisa. Essa legislação vai permitir que ele tenha essa reclamação atendida por um órgão que vai analisar, mensurar até que ponto que essa insatisfação dele procede, porque a gente também precisa pensar tanto no dever como no direito, porque muitas vezes essas reclamações procedem, mas em muitas também elas não são procedentes, né? Então, é apurar até que ponto que essa reclamação procede, avaliar esse serviço prestado e fazer um relatório para que o gestor tenha ciência disso. E aí o gestor, cabe a ele, sim, de fato, tomar providências no âmbito da sua competência. Então, eu acho que vai vir para atender uma lacuna que existia, porque antes ele só podia reclamar.
mas essa reclamação dele tomava alguma proporção? Não era registrada, não era apurada, não existia um resultado final. A intenção do legislador é exatamente essa, é resguardar a participação, a defesa desse cidadão que muitas vezes não tem um serviço bem prestado. O senhor acha que vai judicializar mais ainda? Eu acho que judicializa menos. Porque a intenção, cada vez mais, hoje, inclusive as novas legislações processuais, têm privado cada vez mais pela conciliação. A intenção hoje da Justiça é desjudicializar. Vários congressos que tratam do assunto vêm tentando desafogar muito mais o judiciário. Quando você consegue resolver as situações de forma mais tranquila entre as partes, menos conflituosa judicialmente, as soluções acabam vindo com mais facilidade e maior celeridade. Então, eu acredito que judicialize menos, porque se eu consigo resolver o problema do cidadão antes que ele tenha um problema maior ainda, eu evito uma demanda judicial. Existe alguma esfera que o usuário não tem esse acesso, essa facilidade para reclamar? Algum setor, por exemplo, o judiciário, o STF, estou insatisfeita, entra nessa categoria? Olha, pelos termos da legislação, a administração pública engloba toda a esfera de administração direta, indireta e particulares prestadores de serviço público. Em tese, todas essas categorias estariam enquadradas. O que a gente precisa entender é que o fato dele estar insatisfeito com uma sentença judicial, uma decisão judicial, não o permite fazer uma reclamação. E nós estamos falando de uma prestação de serviço público, né? O que ele eventualmente reclamaria do Supremo Tribunal Federal, um exemplo, é se ele teve um mau atendimento lá na hora de ter acesso às dependências, mas não juridicamente falando dentro de um processo judicial. Aí ele tem outras vias para reclamar. A mesma coisa qualquer órgão do judiciário, né? A insatisfação perante um processo judicial se dá mediante recurso e não mediante a aplicação do Código de Defesa de Usuário de Serviço Público. No caso daqui de Taubaté, as reclamações são mais voltadas mesmo para um caso que, sim, ela tem razão nessa crítica, ou tem muita reclamação que não procede, que a pessoa não deveria ter feito aquela reclamação naquele lugar? As reclamações, eu posso dizer que são as das mais variadas, né? Desde eu não conseguir vaga para o meu filho numa creche ou numa escola tal, e às vezes essa creche ou essa escola tal está tão próximo da casa da pessoa quanto uma outra que também está no limite que a lei estabelece, que são de 2 quilômetros, e aí o município às vezes não atende, ela faz uma reclamação, essa reclamação não é atendida porque o município está agindo dentro da legalidade, ela vai judicializar isso para que ela tenha acesso àquela escola que fica próximo da casa dela, ou ela vai ter simplesmente uma reclamação, olha, estive hoje no setor tal da prefeitura e fui mal atendido pelo servidor que me atendeu. Também vai ser apurado internamente. Então, assim, a gama de reclamações ela é muito grande e o atendimento ele sempre vai acontecer para o cidadão. Olha, foi apurado e foi visto que procede ou não procede, ou estamos apurando internamente via processo administrativo disciplinar, enfim. A missiva é sempre dada para o cidadão. Ele vai sempre saber, em resposta normalmente por e-mail, se ele fez a reclamação via internet ou notificação formal via correios de que a solução para o caso dele foi dada, ainda que negativamente no que ele queria. Demora quanto tempo? Olha, a própria legislação hoje estabelece que haja uma resposta no prazo máximo de 15 dias. É claro que tem situações em que vai ser necessária a abertura de um processo administrativo disciplinar e aí é informado ao cidadão, olha, o caso que você relatou culminou a abertura de um processo administrativo disciplinar onde está sendo apurado, mas é dado a ele a resposta do que ele levou ao conhecimento. Sim. Mas hoje já existe estabelecido o prazo máximo de resposta de 15 dias. Com esse prazo curto e a possibilidade de ter reclamações, desde as mais importantes e relevantes até aquelas mais simples e infundadas, isso vai demandar um aumento de efetivo da prefeitura, um aumento de gastos, vamos dizer assim. Levando em consideração também que a própria lei fala que o poder público vai ter que implementar tecnologia para facilitar esse acesso. A Prefeitura de Taubaté está preparada para isso? Na verdade, eu não acredito que haja um aumento tão significativo de demanda num primeiro momento.
porque aqui, como a gente já disse, talvez não haja um conhecimento amplo da população em relação a isso. Isso talvez num futuro, a médio prazo, isso seja necessário sim. Mas a ouvidoria já está há mais de um ano de conhecimento da população. As demandas que são geradas pela ouvidoria hoje são encaminhadas para as secretarias respectivas, e as próprias secretarias é quem tem a obrigação de dar o retorno para a ouvidoria, que por sua vez encaminha para o cidadão que fez a reclamação. Onde existe maior situação, que é na saúde, a própria saúde já tem a sua ouvidoria. Então, ela já tem um setor específico para receber as reclamações, processar essas reclamações e dar uma resposta para o cidadão. Num primeiro momento, eu acredito que não haja essa necessidade de aumento de servidores, aumento de estrutura, por conta da própria situação que já existe hoje. Talvez a médio prazo, e a depender do que essa lei vai trazer de consciência para o próprio cidadão, talvez sim a médio prazo vai ser necessário um órgão específico para processar tudo isso aí e dar, consequentemente, a resposta para o cidadão. O senhor acredita que vai funcionar como aquele site Reclame Aqui, mais para frente? Eu acho que seja alguma coisa do tipo. É que o Reclame Aqui fica muito entre as partes, né? Não há qualquer tipo de solução para o consumidor, a não ser uma vergonha, chamemos assim, do próprio fornecedor. Aqui não. Aqui há um conselho constituído, quem vai fazer os apontamentos, vai fazer uma avaliação da administração pública e, de certa maneira, para o gestor, não fica bem, né? Ele saber que a sua administração, seja no setor de saúde, educação, prestação de serviço, mobilidade urbana, não está sendo bem avaliado. Mesmo porque isso depois pode repercutir desfavoravelmente a ele numa improbidade administrativa. Eu acredito que isso deve ser o futuro. Mas o Reclame Aqui fica muito entre as partes, numa coisa muito mais virtual. Não há qualquer tipo de obrigação daquele prestador de serviço ou do fornecedor de algum tipo de objeto em ressarcir aquela pessoa, seja lá do que for, né? Fica muito mais em uma questão obrigacional. Aqui a situação já tomou uma proporção maior e eu acredito que sim, vai funcionar efetivamente. Então nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco desse bate-papo com o Procurador-Geral do município, o Dr. Jaime Rodrigues. Continue aqui conosco.